Olá, pessoal, tudo bom? Como que vocês estão? Nós estamos aqui nesse podcast agora com nossos colegas de mestrado acadêmico, Diandra, Daniel e a Fifi. Vamos falar um pouquinho sobre a metodologia de aprendizagem baseada em problema, que é mais conhecida como PBL. E eu vou falar um pouquinho para vocês agora o que seria essa metodologia. É um método cooperativo e colaborativo de aprendizagem ativa, viu? Ativa, que o aluno desenvolve habilidades por meio de situações problemas. Isso é o que nós encontramos na teoria. Mas eu gostaria de saber se alguém, não melhor, o Afif. Afif, você tem algum exemplo, de acordo com as suas leituras? Não precisa trazer nome de autor, não, fica tranquilo, tá? Só traz o seu conhecimento mesmo, de uma forma prática, para a gente entender o que é esse método PBL. Vamos lá. Olá, pessoal. Olá, turma. Obrigado, Rose. O método PBL é como se fosse uma alternativa diferente aos métodos tradicionais mais conhecidos de ensino, em que o professor expõe uma teoria e propõe uma lista de exercícios para que os alunos executem, né, entreguem esse resultado a partir do conteúdo exposto. Então, a aprendizagem baseada em problemas pretende ser mais do que um elemento motivador para envolver os estudantes na aprendizagem, tá? O foco é proporcionar aos discentes a construção de novos conhecimentos a partir dos conhecimentos anteriores, né? Elaborados ativamente por meio da metodologia proposta. Podemos até criar algumas possibilidades que permitem à metodologia desenvolvimento de capacidades de abstrair o conhecimento de problemas aplicados e voltados aos conteúdos trabalhados, e a proposição de estratégias de ensino à criatividade. Ah, tá, mas assim, eu fiquei pensando em uma coisa, eu não sei se alguém aqui chegou a ver algum assunto que fala de projetos e fala de problemas. Você viu algo assim, tal? Consegue trazer um pouquinho do contexto? Rose, na realidade, na literatura não existe um consenso. O método basicamente trata-se de uma ferramenta utilizada por professores para dividir com os estudantes algum conteúdo numa estrutura mais ativa, numa estrutura em que os estudantes são envolvidos na entrega de um projeto e na resolução de um problema. Bom, Um pouquinho, meu povo. Era só um pouquinho, gente. Não quero atrapalhar, mas é que só para ver se eu entendi o conceito. Vocês estão me dizendo que essa metodologia ela se baseia em conceitos prévios do aluno. Então, você está falando em aprendizagem significativa, a teoria do Stubble. Eu vou utilizar essa metodologia para ampliar a estrutura cognitiva do meu aluno, e isso tudo por meio de problemas, né? Situações, problemas que são reais, casos que eles consigam se identificar. É isso mesmo? perfeito, Diandra, é isso mesmo. Inclusive, o método PBL, como qualquer outro método, ele tem um começo, meio e fim. Lembra que eu gosto daquele exemplo da cabeça, do corpo e da perna? Então, eu sempre utilizo esse passo a passo, começo, meio e fim. O método PBL, ele é exatamente assim. Agora eu vou chamar uma pessoa muito bacana, que é o Daniel. Ele vai explicar um pouquinho mais para a gente sobre o método PBL, sobre as leituras que ele fez, usando exemplos. E aí, Dani, o que você tem de legal para a gente? Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês aí? Vamos lá. Eu acho que o PBL ele é um método que é um pouco diferente, mas a literatura traz para a gente algumas formas de aplicar ele, né? Em algumas literaturas a gente encontra com 7 passos, em outras com 9 passos. Eu coloquei aqui para a gente, vou explorar para vocês os 9 passos, até com o objetivo de trazer a literatura que está um pouco mais detalhada, né? Mas vocês encontram em 7 passos também. Como foi falado, ela é uma metodologia que trabalha com o problema ou projeto, né? Como você citou aí em cima do nosso amigo Afif. E o primeiro passo, o mais importante, é a forma da apresentação desse problema, que ele deve estar pelo menos estruturado, né? De uma forma simples, mas ele precisa vir estruturado. Sim. O segundo passo, ele tem que ter uma definição de um plano de fazer uma pesquisa, um trabalho, como se fosse um brainstorming.
né? É uma reunião ali para a gente discutir todo esse problema ou projeto. O quarto passo é fazer um levantamento de todo o conhecimento que já existe sobre aquele problema ou que tenha conhecimentos para trabalhar em cima daquele problema e projeto. É uma lista sobre tudo que já se sabe ou sobre o problema ou de conhecimento para ajudar na solução. É basicamente entender e compartilhar informação entre as pessoas que vão estar envolvidas. O quinto passo é fazer um monitoramento de evolução e guardar evidências de cada passo a passo desse plano de trabalho que foi planejado lá atrás. O sexto passo é a geração em si das possíveis soluções. Ou seja, você tem um problema ou projeto e você tem que gerar agora uma solução para aquilo. O sétimo passo é fazer o compartilhamento ou até mesmo a apresentação dos resultados de todas as soluções possíveis que foram aplicados dentro do PBL. O oitavo passo é fazer uma constatação ou uma definição dos relatos dos principais tópicos que foram tratados para solucionar aquele problema. E o nono passo e final é fazer uma avaliação individual e grupal de todas as pessoas que estavam envolvidas no projeto. É claro que essa avaliação são das pessoas que participaram do PBL. Mas falando sobre isso agora, eu fiquei aqui com um ponto de exclamação. Será que existe como avaliar o uso do PBL? Nossa, Daniel, que ótima pergunta sua. Eu gostei bastante. Mas, para responder essa sua pergunta, eu acho que é viável deixar uma especialista da área falar. Escuta um pouquinho esse áudio. Bom, em relação à avaliação, o aspecto mais importante da avaliação numa metodologia como essa é o acompanhamento do processo e o processo, ele se dá, assim, ele precisa ser enriquecido em feedback, né? Quando a gente começou, em 2019, eu comecei essa metodologia mais, assim, explicitamente nas minhas aulas em 2019, a gente percebeu, né, eu fazia em parceria com uma colega de um outro componente curricular, que a gente precisava dar feedback contínuo, né? Um feedback focado, um feedback específico, um feedback oral. A gente dava feedback escrito também, porque se trabalha bastante, eu trabalho bastante com o Google Drive, com as ferramentas que o Google Drive tem, mas a gente fazer o feedback contínuo e estimular em todos os elementos desse processo que os alunos se autoavaliassem de uma maneira espontânea, né? Autoavaliassem o seu processo. Então, é uma retroalimentação constante, né? Do aluno tá dizendo para ti o que está sendo difícil com a metodologia, né? O que ele precisa que tu dê o suporte, e a gente também comunicar a eles o que está sendo o que a gente está notando do processo deles, né? Então, esse diálogo, né? Esse feedback constante, né? E dialógico, para mim, ele é o central para o êxito da metodologia em relação ao processo. E em relação ao resultado, a gente também adota as rubricas, né? E as rubricas, elas são apresentadas para os alunos no início do semestre, ou seja, eles conhecem as regras do jogo lá no início do semestre, e no final eles vão fazer esse fechamento autoavaliativo à luz das rubricas, e eu também faço o fechamento com a luz da mesma rubrica, observando os mesmos aspectos, e depois eles podem comparar, né? Aquilo que eu avaliei e aquilo que eles avaliaram. Então, em termos de processo, o central é o feedback, né? Um feedback sincero, um feedback autêntico, um feedback dialógico e, no final, o uso das rubricas, né? Como a avaliação do resultado, seja da aprendizagem deles, seja do própria implementação da metodologia naquele contexto educacional. Nossa, Rose, que bacana. Eu já estudei algum material da Valesca. É a Valesca Brasil, certo? É isso mesmo, é a Valesca Brasil. Inclusive, ela escreveu aquele artigo que chama O Uso da Aprendizagem Baseada em Problema, PBL. E ela usou como metodologia de ensino aulas de cálculos numérico, Afif. Você conhece?
Muito legal, Rose. Conheço bastante a Valesca Brasil. Atualmente, a Valesca é líder do grupo de pesquisa sobre aprendizagens metodológicas e avaliação Gama, né? Nesse grupo, ela busca identificar quais estratégias contribuem na geração de experiências de aprendizagem mais efetivas para os estudantes e que possam auxiliá-los a sentir-se mais felizes na sua relação com o conhecimento. A Valesca também, Rose, tem mais de 20 anos de experiência e atuação em docência. Educação, desde a educação básica até a educação de nível superior. Então, é bem legal trazê-la aqui, porque ela com certeza é uma referência uma referência aí no conhecimento aí sobre a metodologia PBL. Bacana. Caraca, que fantástico! Mas, gente, agora eu entendi muito. Só tem uma coisa que ainda fiquei na dúvida. Ela falou em motivação do aluno, mas eu ainda não entendi como é que a metodologia PBL pode estimular a aprendizagem, de verdade. Sério, Diandra, mas não tem problema. Eu fiquei com a mesma dúvida e eu perguntei para ela também. Vamos ouvir um pouquinho? A PBL ela pode estimular a aprendizagem na medida que ela trabalha com uma noção de uma aprendizagem mais profunda, né? Os alunos, eles normalmente chegam nos contextos, seja acadêmicos, seja escolares, com práticas escolarizadas muito focadas em encontrar uma resposta certa, em respostas padronizadas, em que todos têm que chegar numa mesma resposta. E a PBL, ela estimula, né, primeiro, que a gente possa fomentar dentro do mesmo grupo diferentes interesses, né, investigativos, no caso da aprendizagem baseada em projetos, né, e dentro desse grupo, o nível de aprofundamento dos alunos, as estratégias utilizadas por eles para chegar, né, num melhor resultado, vão ser diversas, né, então tu consegue personificar os interesses dos estudantes e com isso o aprofundamento deles nas temáticas que vão sendo desenvolvidas com a metodologia acaba sendo enriquecido, né? E aí a gente não tem aquela estandarização de resultados, né? Os resultados eles vão sendo construídos e eles vão se complexificando de forma que a gente vai conseguindo uma aprendizagem mais profunda, né? Do que numa metodologia mais convencional. Acho que agora ficou um pouco mais claro, né, Diandra? E aí? Com certeza, agora fez todo sentido. Pessoal, e para promover um melhor desenvolvimento da metodologia PBL, quais seriam as responsabilidades do professor e do aluno? Rose, você chegou a abordar esse tema no bate-papo que você fez com a Valesca? Cheguei sim, bacana. Calma aí, eu trouxe para vocês ouvirem. Nossa, que legal, obrigado, Rose. Bom, a responsabilidade do professor principal para mim é estar atento ao desenvolvimento dos alunos e a qualquer sinal de dificuldade ou qualquer sinal de desengajamento, o professor poder chamar esse estudante de volta, né, para o foco, né, da metodologia. Então, assim, essa atenção constante, esse conhecimento, o professor precisa conhecer esse aluno mais profundamente. Então, assim, uma das maneiras de conhecer é fazer diagnósticos, né? Questionários diagnósticos sobre várias questões no início do semestre, no início do ano letivo, para poder identificar o perfil desses alunos, né? Esse semestre mesmo, eles tiveram que fazer a apresentação no Padlet, né, sobre quem eles são, e a partir do Padlet eu montei os grupos da metodologia, né, os grupos que eles trabalharam o semestre inteiro. Então, eles responderam um questionário em que eu consegui levantar determinados perfis, né, desde o perfil em relação ao uso das tecnologias, ao acesso à internet, até perfis em relação à própria
a crença de autoeficácia dos alunos em relação ao que eles conseguem, o que eles não conseguem fazer, né, ao que eles acham que eles vão aprender, o seu nível de motivação, etc. E depois, né, essa questão de observação do aluno, né, como a gente consegue observar ele o tempo inteiro e de alguma maneira se fazer presente para trazer ele de volta. Esse trazer ele de volta, né, para o foco, nem sempre a gente consegue, né? Agora no ensino remoto também, tipo, os alunos que desistem, enfim, às vezes eles nunca mais te respondem, mas a responsabilidade do professor é estar atento e poder dar para eles o suporte mais personalizado possível, porque dentro dos grupos vão haver muitas diferenças entre os alunos, né? Todos os grupos vão ser sempre heterogêneos, mas nessa metodologia a gente enxerga um jeito mais transparente a questão da diversidade. Então, de poder dar para ele a orientação que é focada nele, não é uma orientação geral global. Em relação ao aluno, a responsabilidade dele de querer ser protagonista, de não querer, a gente chama aqui, né, de se escorar nos colegas, né, porque a gente pode adotar essa metodologia prioritariamente também deles fazerem essa questão dos projetos ou dos problemas, da resolução dos problemas em grupos, né, e é muito visível, assim, né, essa capacidade que eles têm ou não de se articular e de se desenvolver enquanto grupo. Então, assim, o grande desafio para o professor é estar atento a cada um e a cada uma para dar pontualmente, indicar pontualmente que caminho essa pessoa deve seguir para superar suas dificuldades. E em relação aos alunos, o desejo de querer ser protagonista, o desejo de conduzir o seu processo e, ao mesmo tempo, de poder trabalhar em equipe, né? Aprender a trabalhar verdadeiramente em equipe e não ter uma visão pautada lá nos modelos escolares em que cada um faz a sua parte, depois a gente junta tudo. Não, é realmente fazer um trabalho colaborativo. Acho que essa é a principal habilidade a ser desenvolvida num aluno dentro de uma metodologia como essa. Qualquer dúvida, estou à tua disposição. E, nossa, muito legal isso que ela falou, porque nessa fala dela eu achei interessante, pessoal, que ela fala muito daquele contexto do trabalho em equipe, mas não assim, ó, você faz o seu, cada um faz o seu, depois a gente junta. Não, é do início ao fim em equipe, todo mundo reunido para fazer aquele trabalho. É uma atividade colaborativa mesmo, né, Rose? Sim, colaborativa. Então, é muito interessante, porque nesse momento entra o aprendizado. Aprendizagem, é muito interessante isso. Muito rica a fala dela, né? Pessoal, toda essa nossa conversa me lembrou muito a aula do Ilan. Nossa, é verdade, mas ele não aplicava caso de ensino? Verdade, mas existe na literatura um quadro comparativo entre as características dos dois métodos. Nenhum, geralmente, é restrito a um conteúdo bem específico. Já no PBL, normalmente abrange vários conteúdos e o estudante precisa definir o que é preciso pesquisar. No outro, geralmente necessita de preparo prévio por parte do estudante. Já no PBL, não necessita de preparo prévio por parte do estudante. Já lá no outro, possui questões que guiam o estudo. No PBL, propõe a solução do problema de forma genérica ou coloca questões abertas. Lá no outro, o professor realiza algum direcionamento durante as discussões. Já no PBL, o professor não realiza nenhum direcionamento. A discussão é mantida dentro do grupo de estudantes. No outro também, o estudante costuma necessitar de nenhuma ou apenas de algumas informações adicionais para resolver o caso. Lá no PBL, o estudante costuma pesquisar muitas informações para a resolução do problema. Nossa, legal, Daniel. Fica bem claro, então, que existem algumas similaridades entre o PBL e o caso de ensino. Uma colega minha, recentemente, numa conversa, aplicou essa metodologia em sala de aula. Vou compartilhar com vocês o áudio. Todos da área de administração, contabilidade e afins, eu já desenvolvi, sim,
tá? Eu desenvolvi na disciplina de empreendedorismo, onde os meus alunos eles tinham que montar uma empresa, fazendo todas as partes dela, desde a abertura do contrato, criar CNPJ, fazer o piloto do produto, desenhar o layout da empresa. Então, eles iam fazendo tudo ao mesmo tempo que eles iam construindo um plano de negócio. Então, a disciplina, ela era construída a partir da experiência da criação do plano de negócio, mais na prática mesmo. Tá? Então, assim, eu ia explicando de acordo com o que eles iam fazendo. Então, nós tínhamos um sistema instalado nos computadores da faculdade e eles iam fazendo orçamento, eles iam, assim, experimentando como é abrir uma empresa. As equipes criavam, primeiro faziam a ideia do que queriam, né, do produto que iam vender, ou se ia desenvolver, ou do serviço, e daí eles começavam a fazer orçamento de contabilidade, tudo, até no final do semestre era feito uma feira na faculdade, onde eles comercializavam o produto, simulando a realização do negócio para fechar o primeiro ano de funcionamento. Foi bem legal, foi uma experiência bem legal, durou um semestre todo. Eu fiz essa atividade 2 vezes, em 2 faculdades, e numa faculdade, seguindo o semestre inteiro, e a outra vez no Instituto Federal, lá de Sinop. Mas foi bem legal, viu? Nossa, que bacana, Fifi! Sim, foi a Renata Rossoni que falou, Diandra, nossa colega de turma. Caraca, que máximo! Legal. Mas sabe o que eu achei mais legal? Você reparou como ela foi contando como é interdisciplinar essa atividade? Esses alunos tiveram que buscar diversas inteligências diferentes, diversos conteúdos diferentes para formular esses planos de ensino e chegar na atividade final. Cara, achei isso fantástico. Só que isso me levantou uma questão. Você concorda que isso exige um pouco mais do professor? Vamos pensar, de certa forma, como o docente. Eu tenho que estar preparada para desenvolver uma atividade interdisciplinar, eu tenho que ter o controle do desenvolvimento e o acompanhamento constante, e ainda por cima eu tenho que contar com a adaptação do aluno, porque alguns alunos não se adaptam a essa metodologia, eu tenho certeza que a dificuldade deles aumenta exponencialmente, uma vez que é cobrado deles também o autocontrole, a autorregulamentação, e que eles busquem as informações por si mesmos. Concordo contigo, Diandra, mas agora esse assunto vai ficar para um próximo encontro. Galera, obrigado pelo bate-papo. Perfeito. Pessoal, agradeço aí vocês. Esse bate-papo foi ótimo. Espero que todos que nos ouçam consigam conhecer um pouquinho mais dessa metodologia fantástica aí. Eu também quero agradecer. Foi maravilhoso. A gente conseguiu desenvolver muito conhecimento através desse bate-papo. Obrigado. Sem vocês não seria da mesma forma. Gente, antes de agradecer, eu preciso fazer um comentário. Vocês têm noção de que isso aqui foi um PBL, né? Isso foi. Vocês trouxeram pra gente aqui um problema. Eu não tinha conhecimento. Eu fui me baseando no meu conhecimento prévio e fui absorvendo esse conhecimento aqui junto com vocês. Cara, olha que incrível. Gente, muito obrigada. De verdade, de coração, gente. Isso aí, Muito obrigada, bom, isso aí. pessoal. Até mais, gente. Até Até a próxima.